gente, sejam bem-vindos ao Encoma. Eu sou a Malu, dona da Hell Yeah Design, e vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre o design e mercado de trabalho. E para eu começar essa palestra, né, eu quero dizer que sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês, mas eu preciso introduzir um pouquinho da minha história para vocês entenderem o meu ponto de vista dentro desse mercado aí muito doido. Então a Hell, ela deu início dentro de uma necessidade. Eu não sentei e planejei minha empresa, eu só fui e agora que eu parei para estruturar mesmo, agora que eu tô podendo pagar mentorias, essas coisas, curadorias, para me ajudar a estruturar serviços, enfim. Mas eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês entenderem o porquê que eu penso dessa forma e se faz sentido para vocês, tá bom? Então a Hell, ela deu início oficial esse ano em fevereiro, então faz 5 meses, 5 meses. E ela deu um start porque eu estava desempregada e eu precisava pagar meus boletos. Então, precisei correr atrás de alguma coisa ali e pra mim seria só um biquíni, gente. Eu não ia ficar nessa área, até porque eu nunca imaginei que eu fosse ficar nessa área. E cá estou eu palestrando pra vocês, minha primeira palestra da vida toda, me sentindo super... Mas assim, em julho do ano passado, eu criei um Instagram e foi a época que eu comecei a ficar super apaixonada por branding, marca, embalagens, essas coisas todas. Eu ficava o dia inteiro vendo isso. E eu criei esse Instagram e comecei a compartilhar algumas coisinhas bem bobinhas, algumas frases, algumas coisas assim, mas nada assim, uau, sabe? Designer, não, nada. E eu até tentei começar a lançar alguns serviços de tipo desenvolvimento de aqueles prontuários médicos personalizados, tipo nutricionista, essas coisas. Mas não foi pra frente, eu também não tinha tempo. Que bom que não foi pra frente, porque na época eu ia me embolar inteira. E eu deixei pra lá, e nessa época eu estava desenvolvendo a minha marca de camisetas, que até hoje eu não lancei, pretendo lançar. Então a Camila da Oria estava desenvolvendo pra mim. Então esse foi o meu primeiro contato com uma identidade visual, um design gráfico, certo? Passou-se os meses, em novembro eu pedi demissão do meu emprego, porque era um emprego muito complicado. E eu pedi demissão e comecei a entregar currículos em lojas, enfim, né? Porque, enfim. E nada de aparecer, gente. Isso, novembro, geralmente dezembro, o shopping bomba de contratar, ninguém me chamou. Fiz algumas entrevistas, não passei em nada. E eu comecei a ficar preocupada, então chegou janeiro, eu já comecei, tipo, meu Deus. Passou aquela alegria toda de final do ano, eu falei, meu Deus, eu preciso desenvolver alguma coisa, preciso correr atrás de alguma coisa. E eu lembrei desse Instagram, lembrei do meu contato. Eu tava no grupo ainda da Oria, que é um grupo super bacana. Eu vou pedir pra alguém pôr aqui na edição pra mim, @Oria Branding. Ela é perfeita, tipo, a Camila, ela é um amor. E eu lembrei que eu tava nesse grupo, eu lembrei que ela tinha prestado esse serviço pra mim. E foi onde eu falei, putz, será que eu não consigo fazer alguma coisinha ali, mesmo que seja convites, alguma coisa bem, tipo, bobinha, só pra eu ganhar um dinheirinho pra eu ir pagando minhas coisas. E foi onde eu comecei. Aí eu ofereci, eu lembro até hoje, 7 vagas de identidade visual gratuitas. E pra mim, identidade visual não é o que é hoje, era aquilo que eu falei num vídeo lá no Instagram. Não é porque eu comecei de forma, tipo, de qualquer jeito que eu permaneci. Então, hoje em dia, meu conceito de identidade visual é o oposto, mas na época era o que? Um logo, cores, algum grafismo ali, algum mockup e acabou. Era isso, não tinha manual, não tinha nada. Então eu fiz 7 identidades visuais para 7 empresas diferentes. Foi uma experiência super legal, não tiro crédito dessa experiência, foi bacana, para eu entender que não era só isso. E foi onde a Camila abriu uma vaga de designer para desenvolver a parte de feed, essas coisas dos clientes. E eu me ofereci, falei, tudo bom? Ela falou, não, então vamos. Aí eu fiquei até meio assim, falei, caraca, eu não tenho nem experiência, enfim. E foi onde começou tudo. Aí eu comecei a desenvolver pra ela me indicou pra outras agências, eu comecei a trabalhar com outras agências. E essa é a história da Hell. Então foi assim que iniciou, foi assim, de uma forma bem amadora, bem sem estrutura, sem planejamento, que iniciou a minha empresa, que hoje eu estou estruturando. Mas é só para vocês entenderem o meu posicionamento dentro desse mercado, o que eu acho, porque eu estou vivenciando 2 fases. Estou vivenciando a fase amadora e agora estou passando por uma fase mais profissional, um negócio mais refinado, um negócio mais... Até porque no começo eu não tinha CNPJ, eu abri o CNPJ agora em maio.
porque eu não sabia se ia dar certo. Dei um tempinho ali pra ver como que ia ser, né, essa demanda, esse retorno. E graças a Deus tá sendo bom. Então, oficialmente sou uma empresa, mas agora estou estruturando serviços. Então, é super legal vir aqui conversar com vocês, porque foi um erro que eu cometi, que talvez alguns erros desses que eu cometi nesse mercado, nessa atuação, eu queira passar para vocês não precisarem sofrer, né, tudo de novo para descobrir, olha, realmente, não, assim não funciona, ou daquele jeito também não. Então, eu vou contar 5 pontos aqui do mercado de design que eu vivenciei e que para vocês ficarem um pouco mais ligados para não cometerem nenhum tipo de deslize, ficar mais atento em alguns detalhes e que fazem super diferença. Hoje em dia que eu já corrigi esses 5 erros, por exemplo, eu vejo que tem uma absurda diferença. Então seria legal você pegar um caderno aí, pegar uma folha, um rascunho e anotar alguns insights que você tenha para no futuro, quando você for de fato abrir sua empresa, ou se você já tem uma empresa, você começar a aplicar isso. E vai ser super bacana, você vai ter um crescimento super bacana. E é isso. Então, assim, se você vive nesse mundo com a gente, se você não é de fora, você tá vendo que a pandemia afetou todos os setores possíveis e imagináveis da vida de todo mundo. E, Malu, você foi afetada? É uma coisa que eu recebo muito. Eu fui pouquíssimo afetada, graças a Deus. Assim, eu vou contar um pouquinho do porquê, mas eu fui pouquíssimo afetada. Então, essa pandemia, ela pegou todo mundo de surpresa. Quem não tinha um e-commerce começou a ter que correr atrás de um e-commerce do nada. Quem só tinha ali, tipo, mais ou menos um serviço estabelecido, teve que encorpar esse serviço para conseguir se manter no mercado. E assim, enquanto as lojas físicas fechavam, as lojas online cresciam, porque a pessoa precisa vender, a pessoa precisa comer. Então, né, nesse crescimento digital, inclui a gente. Como, Malu? Porque quando as pessoas abrem empresas, elas conseguem perceber que faz falta comunicação visual, sim. Não é você pegar uma foto qualquer e postar de qualquer forma que chama o cliente. E isso tem sido cada vez mais provado pelas experiências ruins de empresas que fazem isso. Então, com esse crescimento, a demanda de identidade visual cresceu, a demanda de social media cresceu. Então, se você tem, por exemplo, pretensão de trabalhar com agências remotamente, se a demanda delas aumenta, a sua aumenta consequentemente, certo? Que foi o que aconteceu comigo. Pouquíssimas agências das que eu trabalho fecharam, tipo, perderam contratos, poucas mesmo. Esse é o lado bom dessa pandemia, vamos dizer assim. Teve um boom digital muito grande e as pessoas começaram a perceber o poder desse digital, o poder do trabalho remoto. Porque até então a nossa profissão ela era muito descreditada, por quê? Porque você trabalha longe, como que eu vou conseguir te controlar, entendeu? Porque a gente tem uma versão de trabalho muito enraizada que tem que ser 8 horas por dia, uma horário de almoço, e nessas 8 horas, mesmo que você não tenha nada pra fazer, você tem que fazer alguma coisa que, tipo, não tem nada a ver com o teu trabalho, só pra dizer que você tá ali trabalhando. Que é o padrão de trabalho aqui no Brasil hoje em dia. Então, poucas pessoas reconheciam o home office como trabalho. No começo, quando eu comecei a trabalhar, eu falava que eu trabalhava em casa. As pessoas, trabalhar em casa. Até eu trabalho em casa. E ninguém sabe que a gente senta 12, 13 horas por dia pra desenvolver alguma coisa ali. E é muito louco. Então, com essa pandemia, as pessoas realmente começaram a olhar e falar, não. Então, o que esses caras estavam falando o tempo todo tem razão. Eu tenho que correr atrás desse digital, senão eu vou ficar pra trás. Porque, gente, hoje tudo é digital. O banco é digital. Quanto tempo que eu não vejo dinheiro na minha mão? Acho que desde o começo do ano eu não vejo nota na minha mão, não pago nada com nota. É tudo tipo cartão, débito, transferência. Banco é digital, home office de vários setores. O design também está presente nesse setor de trabalho em casa. E não é porque a gente trabalha em casa que o negócio é de qualquer jeito, tá vendo? Tipo, agora são 8h04, eu acordei às 7 para dar início, para dar tempo de eu cumprir com o que eu tinha combinado com todo mundo. Então as pessoas elas têm uma ilusão de home office muito descreditada, que tipo assim, eu posso acordar às 10 e parar às 2 da tarde se eu quiser. E realmente eu posso. Se eu não tenho nenhum compromisso, eu posso. Mas se eu quero viver e comer, eu não tenho esse direito, porque eu tenho que trabalhar. Então, assim, esse boom digital durante a pandemia influenciou muito o nosso mercado e me fez despertar para 5 aspectos, dos quais eu vou falar, para vocês se posicionarem melhor dentro desse mercado, que agora os olhos de todo mundo estão voltados, né?
Antigamente a gente passava meio ali discreto, meio tipo assim, numa embalagem você via que alguém desenvolveu, mas onde desenvolveu ninguém nunca parou pra pensar, né? Se foi um freela que desenvolveu, por exemplo. Então hoje os olhos de todo mundo, de todos os setores estão voltados para o digital, seja social media, seja designer, seja designer gráfico, design de produto, qualquer coisa do tipo, as pessoas estão conseguindo perceber que o trabalho ele não perde qualidade de onde ele está sendo feito. Então, o meu trabalho ele não é pior porque eu trabalho de casa. Ao contrário, às vezes até um pouco melhor porque você tem um pouco mais de liberdade. Trabalhar de pijama, trabalhar de cobertor enrolado quantas vezes. Então, assim, esses 5 aspectos que eu vou trazer aqui para vocês serão super bacanas se você conseguir perceber e aplicar a tempo. Se você já tem uma empresa aberta, dá para remoldar, gente. A gente sempre começa trocando o pneu do carro em movimento, é normal. Tem coisas que... Esses são 5 erros que eu cometi, que hoje eu reconheço e consigo trocar, consigo alterar. E se você consegue reconhecer quanto antes erros e lacunas, às vezes não é nem erro, alguma brecha que você deixa ali, isso ajuda super no desenvolvimento da sua empresa, dentro do mercado de trabalho de design, tá bom? Bom, então assim, para localizar vocês aqui, eu trabalho com identidade visual e produzo trabalhos para agência. Então, só para eu localizar vocês aqui, eu trabalho de 2 formas dentro da minha empresa. Clientes que vêm dentro da minha empresa por mim, tipo, pelo meu formulário, direto comigo, que são clientes de identidade visual, clientes de apresentações corporativas, coisas do tipo, né? O meu foco maior, na verdade, é sempre identidade visual, mas também tem harmonização de feed, etc. E tem clientes, né, que são as agências. As agências são meus clientes e eu atendo clientes das agências. Então é como se eu fosse uma terceirizada ali, porém sem vínculo empregatício nenhum. Então eu sou uma prestadora de serviço dentro dessa agência. Ah, Malu, tem um feed de 12 aqui para você produzir. Eu produzo, ela manda pro cliente, o cliente pede alteração, ela altera, enfim. E por que eu comecei, né, com tudo isso? Lembra que no comecinho eu falei que eu trabalhava pra Oreo, eu produzia os feeds pra ela, e começou a chegar gente, eu comecei fazendo. Então eu comecei, na verdade, como freela. Nada desenvolvido, nenhum tipo de estruturação de serviço desenvolvido. Só fui indo pra ganhar dinheiro, porque lembra, estava desempregada, então eu precisava pagar minhas contas, então eu comecei a pegar e pagando as minhas coisas. E quando eu comecei a perceber que eu estava ganhando uma grana boa, eu tinha muito cliente. Então, gente, sempre assim, legal você ter uma grana legal com um número reduzido de clientes. E como que eu faço isso? Precificando corretamente o seu serviço. Então, foi aí que eu comecei a perceber que o meu processo, ele não estava claro e o cliente estava acabando, tipo, conduzindo a minha empresa. E isso não pode acontecer. Então, esse é o primeiro passo para você parar e pensar. Estrutura os seus serviços, os processos, todos os serviços que você fornece. Como que a gente vai começar? Qual que é o prazo? Quais são as condições? Qual é o pagamento? O que o cliente pode solicitar? O que ele não pode? O que você vai oferecer para o cliente? O que não é da sua obrigação? O que é sua obrigação, mas depende do cliente? Toda essa parte, gente. Por quê? Porque na hora de você confrontar um cliente, talvez esteja passando um pouco do limite, isso vai estar no seu contrato de alguma forma, que é outra parte também super importante. Então, assim, Malu, como que eu trabalho com as agências? Então, as agências, elas geralmente preenchem um formulário. Hoje em dia, eu não estou pegando tantas agências, porque eu já tenho agências fixas, que eu também vou explicar como que é isso. Então, elas preenchem um formulário, chega até mim, eu entro em contato. Nesse formulário vai estar escrito o que ela precisa. E eu vou, tipo, tem gente que vem e pede, eu preciso que você desenvolva a identidade visual dos meus clientes. Eu não faço. Eu faço identidade visual direto com o meu cliente. Porque eu gosto desse contato próximo, eu não gosto dessa manda volta, manda volta. Eu gosto de identidade visual, eu preciso conhecer, eu preciso conversar, eu preciso olhar no olho da pessoa e falar, olha, é isso que você precisa. Então, ela me fala o que ela precisa, eu entro em contato, a gente conversa. Eu tenho 2 maneiras de trabalhar com agências dentro da minha empresa. As fixas, que são pessoas que têm horário na minha agenda todos os dias, 3 vezes na semana ou 2 vezes na semana, é o valor X. E tem pessoas que querem contratar só um pacote de artes. Ah, Malu, eu preciso de 40 artes para esse mês. Ah, é tanto. É assim que funciona. E esse 40 artes, ele pode ser renovado no próximo mês mediante a minha disponibilidade e né, de fato, o cliente querer. Então, são esses dois jeitos que eu trabalho e é isso. Porque eu comecei a ter problemas com pessoas que tinham pacotes comigo, então a pessoa chegava, eu quero 50 artes,
mas ela exigia horário. Isso não existe, na minha empresa não existe. Não existe. Por quê? Eu não posso comprometer um horário de um fixo que me paga melhor por um pacote que é um pouco mais abaixo e não tem previsão de renovação. Os fixos, geralmente, eu tenho contrato de pelo menos 3 meses. Os pacotes, eles são mensais, então ele pode ter mês que vem, ele pode não ter. Então não tem como eu comprometer horários da minha agenda, que eu poderia colocar pessoas fixas, por uma pessoa que eu não sei se vai estar comigo de novo mês que vem. Então é dessa forma que eu trabalho. Depois que ele entrou em contato, a gente fechou, eu apresento os valores. Então, essa apresentação você pode fazer de qualquer forma, você pode fazer num PDF bonitinho, é o que eu faço. Você pode fazer um orçamento personalizado, então você cria um documento padrão aí, a pessoa solicita, você faz aí um orçamento, né, descrevendo cada coisinha, cada tipo de serviço e manda pra ela, em PDF também, gente, sempre lembra em PDF, porque senão a pessoa pode alterar, tá bom? Então você pode apresentar esse serviço de muitas formas. E geralmente, quando é feed, por exemplo, ela fala, eu posso ver alguns feeds que você já fez, aí eu mando alguns que estão salvos em PNG já, os mais bonitos que eu já fiz. Porque, confesso pra vocês que chega feed pra mim que meus olhos sangram de ter que produzir, porque eu gosto do cliente, eu vou fazer o quê? Mas é complicado. Então, essa é a minha forma de trabalho. Ai, Malu, e como que você organiza isso? Então, a parte do processo 1 foi o que? A gente faz o formulário, apresenta valores, fecha o contrato. Esse contrato meu, eu peguei de um modelo de internet no comecinho, e depois eu passei para um advogado revisar e adicionar algumas cláusulas de acordo com a minha empresa, que é o que eu recomendo vocês fazerem. Mas eu super entendo que no começo a gente não tem grana. Essa é a chave, a gente não tem dinheiro para ficar pagando, tipo, tudo. Se a gente for sentar e pagar tudo, o que seria correto, né, ter uma estruturação de serviço primeiro, depois, tipo, demora muito para começar e muito para girar. Então, ou você tem um dinheiro guardado para investir direto nisso, ou se você vai começar como eu, geralmente a gente não tem dinheiro quando começa. Então, depois de um tempinho, depois de uns 3 meses, eu percebi que o meu contrato estava deixando algumas brechas abertas e eu mandei para revisão. Beleza. Ele revisou, aí a gente fecha o contrato, assina virtualmente. Eu assino pelo Adobe Sign, que é direto do pacote Adobe mesmo, mas tem o Authentic, tem várias outras formas de você conseguir assinar esse documento com o seu cliente. Depois que você assinou, aí tem a parte de prazo, que também tem que estar no contrato. Qual que vai ser o prazo? Então, por exemplo, um feed de 12 arts, eu levo tantas horas. Na minha semana, o que eu já tenho que entregar? Onde que eu posso encaixar isso? É assim que eu faço hoje em dia. Então, por exemplo, hoje em dia eu trabalho sempre com a agenda pro próximo mês. Então, se você fechar comigo em junho, a gente vai iniciar só em julho. Se você começa comigo em julho, só em agosto. Porque sempre eu já tenho coisas para entregar, eu não posso pegar. Eu levo 2 horas, então eu vou começar hoje. Só que hoje você já tem que entregar várias coisas. Então, não funciona assim. É sempre legal você ter um prazo. E um prazo, assim, de uma média que você consiga. Se der alguma coisa errada no seu dia, o seu PC deu ruim, você ficou doente, você tem um prazo ali folgado. Você não. Que era um erro que eu cometia no começo de pegar e desenvolver tudo num dia e ficar morta de cansada depois. Então tenha prazos bem legais, estipulados e claros para o seu cliente, tá, gente? Olha, fulano, eu consigo te entregar isso tal dia. Pode ser, fica longe para mim. Aí você olha a tua agenda, senão, olha, realmente não consigo. Aí a pessoa acaba deixando pra lá e falando, não, tá bom. Então, processos, estrutura em processos, o meu passo a passo. Então, como que vai funcionar a identidade visual? O meu cliente ele vai entrar em contato comigo. Eu entro em contato com o cliente, na verdade, peço para ele me contar um pouquinho, porque tem cliente que preenche o formulário de qualquer forma. Então, eu peço para ele me contar um pouquinho do porquê que ele precisa de mim, qual que é a função dele. E se, assim, for algum nicho que eu não gosto de atender, no sentido visual, tipo, eu não gosto de atender nichos alimentícios, é uma opção minha, eu não atendo parte de identidade visual de empresas com ramo alimentício ou com ramo médico, por exemplo, eu não gosto, não é uma praia que eu gosto de pesquisar referências, por exemplo. Eu gosto de moda, eu gosto de parte de comunicação, então esses são geralmente os meus clientes que eu quero atender. Então, quando a pessoa é de algum nicho que eu não atendo, ela me conta um pouquinho, eu falo, olha, esse nicho eu não costumo atender por isso, por isso, por aquilo, mas eu posso te indicar outras pessoas que façam. Acabou, a pessoa, não, me indica sim, então, beleza, obrigada pelo seu tempo, enfim. E a gente começa a conversar, então a pessoa ela me conta por que ela precisa de mim,
eu conto como funciona o processo da identidade visual, né, que é o briefing. Depois do briefing, eu vou fazer uma pesquisa mercadológica e conto passo a passo para ela entender o porquê que demora tanto, né? No meu caso, eu peço 30 dias de prazo. E aí eu geralmente comento assim: eu vou te contar os processos, e se você estiver de acordo, eu deixo bem claro, se você estiver de acordo com prazos e processos, eu te mando a apresentação. Aí a pessoa fala, não, pode mandar sim, me interessou. Aí eu mando a apresentação com valores, tudo bonitinho, formas de pagamento, nananã, bonitinho, enfim, e fecho. É assim que eu estruturei esse serviço, porque tava ficando muito ao vento, as pessoas estavam vindo, e, tipo, eu deixava o WhatsApp no link da bio, chegava 10, 15 pessoas querendo saber de valores e uma, duas fechava. Então eu cortei isso com o formulário. Isso é super legal de você fazer se você tem interesse. Precificação, gente, super polêmico isso. Eu não sou a melhor pessoa para falar para vocês, olha, precifique dessa forma, porque eu não tenho estruturado essa precificação também. Porque agora em julho eu estou entrando em mentoria por um mês, que é onde eu vou acertar todas essas pontas soltas dentro é, da minha empresa. Então, no começo, a gente tende, ok, tranquilo, a cobrar menos do que geralmente é válido, né? Porque a gente fica inseguro da nossa experiência, a gente não sabe se o negócio vai realmente dar certo, né? Como que é o cliente, às vezes é um cliente muito difícil, então a gente acaba cobrando um pouquinho menos pra fechar, pra garantir, né? Porque comecinho é difícil pra todo mundo. E eu super entendo e tal, eu já passei por isso, eu cobrava bem barato mesmo. Então, minha identidade visual completa no começo da minha empresa, quando eu entendi o que tinha dentro dessa identidade, era R$ 250. E isso é um preço muito barato pelo trabalho que você tem. Porque a identidade visual a gente sabe melhor que ninguém que não é só um logo e cores e acabou. É um conceito. Nossa, tem toda uma história por trás. Então, para você despender do teu tempo por R$ 250, será que vale? E no começo a gente tem essa mania, a gente tende a ir para esse lado para conseguir cartela de clientes, para você se garantir, para você ter uma experiência e tá tranquilo, não é pecado, não é nada. Mas se você já tá há um tempinho no mercado, você já tem uns 2, 3 meses no mercado, pega a tua tabela de preço e reveja, sabe? Para ver se você não tá muito abaixo, porque também quando você tá muito abaixo, as pessoas acham estranho, né? Tipo, putz, todo mundo tá cobrando 500, 500 e pouco, essa pessoa tá cobrando 150, alguma coisa tá errada aí, e enfim. Então, eu não sou a melhor pessoa para te falar como precificar, tá? Então, eu vou contar um pouquinho de como que eu faço. Eu iniciei minha empresa com, tipo, X valores. Eu tinha 3 pacotes de identidade visual. Até hoje tem, mas, né, renovados. E cada um dos pacotes tinha, então, tipo, tinha, suponha, de 250, de 400 e o de 550. E eu achava, tipo, muito caro de 550. Eu falava, caraca, ninguém vai fechar. E eu comecei a perceber que as pessoas estavam se fechando, então pra mim estavam chegando pessoas que realmente queriam investir no negócio delas. E eu tenho várias pessoas, graças a Deus, que mexem já com isso há anos, pessoas experientes. Então eu sempre meio que consultei, falava assim, fulano, você acha que tá muito baixo? Eu tô com medo de cobrar. Aí a pessoa, mas o que você oferece? Não, tá muito baixo esse preço, sobe aí 20%. Então eu sempre subi em porcentagem, é o que você pode fazer. Então se você já tem um preço, você pode falar, putz, agora que eu tenho mais experiência, eu vou subir aqui 25%, 30%. Não suba também muito do nada, né? Tenha sempre pacotes acessíveis aí para todo mundo, dependendo do teu público também. Acessíveis no sentido de três opções, duas opções, para a pessoa não ter só uma e tipo, eu não posso moldar isso ao que eu quero. Então eu faço a precificação de identidade visual hoje em dia, de fato, eu não tenho como falar assim, olha, a minha hora vale isso. Não fiz ainda, eu vou fazer. Mas eu precifico por pacotes e pelo tanto de trampo que eu vou ter. Então eu olho esse pacote de pessoa que ela quer fechar o pacote completo. E eu paro pra olhar, tipo, mais ou menos qual que vai ser meu trabalho. Nossa, então eu vou ter que montar isso, aquilo outro. Ah, então vai demandar um tempinho aí. Aí, tipo, eu pego o valor que já estava e subo um pouco se eu sinto que está fechando muito esse tipo de pacote e tal. Com as agências, eu também não tenho uma precificação, tipo assim, a minha hora vale isso. Mas eu precifico de acordo com a quantidade de dias na semana que ela vai estar comigo. Então eu tenho agências que estão comigo 5 dias na semana. No caso é a Áurea e a Bianca. E a Bianca, ela tem 5 dias na semana, mas ela tem 4 horas comigo. Então o valor dela é mais alto.
A Olha tem 5 dias na semana, mas ela tem 2 horas e meia comigo. Então o valor dela é um pouco mais abaixo. E ela, tipo, essa agência, ela pode chegar, olha, entrou mais clientes, eu consigo aumentar? Você tem agenda pra aumentar esse horário comigo? Aí eu falo que sim ou não, eu falo, olha, realmente não dá pra mexer nisso. E enfim. E tem clientes que estão comigo 2 vezes na semana e 3 vezes na semana, que também o valor é abaixo. Pela quantidade de acaba sendo horas menores e dias passados. Então é assim que eu precifico para agências. E quando é pacotes, geralmente eu consigo precificar por arte pedida. Então, eu quero 40 artes, vai ser tanto por arte. E eu trabalho de maneira atacado, vamos dizer assim. Quanto mais artes, menor o valor unitário. Então eu ganho em quantidade. É assim que eu consigo funcionar, tá bom? Então sempre é bom você observar se o seu preço não tá muito abaixo, se você não tá trabalhando demais, porque no comecinho a gente, como cobra barato, acaba tendo que pegar, tipo, 20 clientes pra fechar um valor legal aí no mês. E às vezes é melhor você aumentar um pouquinho e ter 10 clientes, 8 clientes, 5 clientes, entendeu? Terceiro ponto agora é sobre atualizações. Não é porque nós estamos trabalhando remotamente, em home office, não é porque a gente toca, né, uma empresa ou porque a gente trabalha dentro de uma empresa, porque tem também as pessoas que trabalham em agências, que a gente não precisa se atualizar. Nós, como qualquer outros profissionais, temos sim que atualizar, estar atentos a tendências, a estilos, composições de estilos, leitura desses estilos de projeto, novos softwares que surgem aí do nada, como que será que vai ser útil? Por exemplo, eu estou aprendendo a mexer no InDesign para diagramação de e-books, mesmo que eu não faça mais, mas eu tenho alguns e-books para desenvolver, então para mim o InDesign ele é perfeito, porque é para isso, né? Então, assim, estar atentos, usar de preferência programas que não sejam craqueados, gente, porque vocês sabem que, por exemplo, o Photoshop, ele é um programa extremamente completo, o Illustrator também, e demora anos para desenvolver. Então, quando a gente usa craqueado, a gente desvaloriza o profissional que trabalhou, né? E não tem como a gente falar dentro da nossa área que somos desvalorizados se a gente usa um programa craqueado, porque você está fazendo a mesma coisa com designer de softwares aí, designer de interfaces, né? Então, sempre estar atentos a tendências. Eu gosto de usar muito o Behance para procurar tendências e geralmente eu crio uma pastinha, um painel semântico nele para ver, tipo, ó, esse ano, tendências de 2020. Eu tô colocando tudo lá. O Pinterest também é muito bom. Consumir conteúdo sobre isso na internet é muito bacana. No Instagram tem vários Instagrams super legais que falam sobre isso. E o desenvolvimento dessa leitura de projeto é muito importante. E eu recomendo que vocês peguem, por exemplo, algum projeto já criado por outra pessoa e façam uma releitura num outro tipo de estilo, num outro processo criativo. Então você vai pegar algo minimalista e vai jogar pro lúdico, entendeu? Isso aguça muito a nossa leitura de bater o olho e falar, nossa, por que esse projeto é considerado minimalista? Quais são os elementos que estão compondo ele que as pessoas olham e sabem que é minimalista? Sabe, essa leitura? Isso também faz parte de uma atualização. Então, quando você observa as tendências de 2020, por exemplo, que são esses textos diagramados repetidamente, atrás de algumas caixas, um negócio um pouco mais web antigo, aquelas interfaces de Windows antigo, enfim, você começa a perceber o que faz esse design ser chamado, por exemplo, de, sei lá, millennial. O que compõe ele que as pessoas batem o olho e sabem que ele é minimalista, que ele é lúdico, enfim. Qual que é a diferença de um design assim para esse aqui? Essa peça aqui tem isso, essa aqui não tem. Essa leitura, ela faz parte de uma atualização para poder acompanhar as tendências que a gente tem. E é claro que você como designer tem o seu estilo de trabalho, a gente tem que ter a nossa assinatura, né? Por exemplo, eu gosto de trabalhar com projetos minimalistas e projetos millennials, que são esses mais old, tipo, a cara, se você já foi no perfil da Hell, mais ou menos a pegada da Hell, né? Que são essas letras antigas, com um fundo meio grunge, meio... enfim, essa parte. Então, geralmente eu busco clientes que falem essa linguagem, que queiram esse tipo de projeto. Eu não gosto, por exemplo, de fazer logos com símbolos, eu gosto de logos tipográficos. Então, quando o cliente chega pra mim e fala, olha, os meus logos são criados tipograficamente, eu não uso símbolos, tudo bem pra você? A não ser que é um cliente muito bom e que ele precise, ele vai fazer um redesign com você e no redesign dele tem um símbolo, então aí ok. Mas assim, eu pegar pra criar com símbolos, eu travo, eu não gosto, não acho legal, acho que polui.
Isso sou eu. Tem gente que ama criar com símbolos, ou tem gente que não liga se é tipográfico ou não. Então isso também faz parte de uma assinatura de design, de um designer. E nisso, nessa sua assinatura, dentro desse seu nicho de atuação, desse seu estilo de atuação, você tem também que começar a pegar essas tendências para você conseguir aplicar, mesmo que não para copiar, não para seguir uma moda, mas para você conseguir inovar o seu estilo de trabalho, o seu jeito, a sua atuação, às vezes algum processo criativo diferente que surgiu no mercado, que seja mais fácil para atuar e essas coisas. Então, estar atualizado é sim uma importância grande dentro do design, mesmo que o nosso serviço seja remoto, seja digital e seja já moderno, é sempre legal sim estar atualizado, ler sobre isso, ler sobre a composição do design, sobre composição de peças gráficas, enfim, é sempre bacana estar atualizado. Quarto ponto, gente, é a definição de estilo e assinatura de designer. Então, Malu, eu preciso ter um estilo ou posso atuar da forma como eu quiser? Gente, é realmente a sua escolha. Se você trabalha para você, é a sua escolha, né? Se você trabalha para uma agência, às vezes essa agência ela tem um estilo já definido e ela quer que você siga. Eu gosto de definir o meu estilo de trabalho para eu sentir prazer ao atuar com ele. Então, eu gosto de definir, por exemplo, que os meus projetos serão minimalistas e serão, sei lá, millennial, por exemplo. Porque são coisas que eu gosto de pesquisar referências, então eu não fico tipo, meu Deus, sabe? Gosto de pesquisar referências, sempre estou usando esse tipo de design na minha vida, então seja na vida pessoal, seja na parte de decoração, enfim, alguma coisa do tipo, sempre estou usando. Então são coisas que são familiares para mim e que eu gosto, é por isso que eu defini. Se você não tem essa familiaridade, se você não quer definir, tranquilo, mas é mais difícil para as pessoas te enxergarem. Então, assim, eu vou fazer na Malu porque ela tem esse estilo, eu vou fazer no Ciclano porque ele é divertido, ele mexe com cores fortes, ele mexe com color blocks, né? Então, eu vou fazer com essa pessoa aqui porque ela é assim. É legal você definir o estilo porque você atrai o cliente correto, o cliente que você mais gosta de atender, né? Que é a sua persona. Então, eu recomendo que tenha alguma assinatura, assim, alguma coisa que as pessoas batam o olho e falam, nossa, eu acho que isso aqui foi a Malu que desenvolveu, eu acho que isso aqui foi o fulano que desenvolveu. E realmente a pessoa está certa, por quê? Porque aquilo já está fixado na cabeça dela, que esse é seu estilo, é a sua assinatura, é a sua forma de ver o design dentro do mundo. Então, eu recomendo sim que tenha alguma coisa definida nesse sentido, para ser um pouco mais fácil de te reconhecer no mercado, não ficar tão genérico, não ficar tão solto, e até para você conseguir definir melhor a tua cartela de cliente, o teu nicho de cliente, a tua persona, enfim, tá bom? O ponto 5, gente, o ponto 5 e último é a exibição de projetos. Mesmo que você não tenha um portfólio completo, mesmo que você, ai, Malu, eu tô começando agora, pegue projetos fantasmas, desenvolva projetos fantasmas e crie um portfólio. Então pode ser ele online, igual o meu que eu estou criando, ele pode ser em PDF, ele pode ser em forma de apresentação, ou você pode ter uma pastinha salva aí no teu computador para quando o cliente pedir você encaminhar. Eu recomendo muito o digital, né, que é o online, então um site, tem um site muito bacana que se chama Portfolio Box. Ele é um portfólio que ele permite a exibição, ele é um site, né, você usa a extensão do site deles, então é tipo teu nome, o nome da tua empresa, .portfoliobox.net, eu acho. Ele permite, ou se você tem condição de investir num site com o seu domínio para as pessoas acessarem e verem os seus serviços, você colocar o link direto para o orçamento, essas coisas, é super legal, porque é um meio interativo que as pessoas começam a perceber que, tipo, realmente você é profissional. Nossa, ela tem um site, então ela deve investir nisso, realmente, ela é profissional, sabe? Ele dá um outro olhar, ele dá um olhar mais sério para tua empresa, um olhar mais pontual, um negócio não, bem legal. E a apresentação, ela pode ser da forma como você achar. Eu acho complicado a apresentação em PDF, por exemplo, porque você sempre vai ter que estar atualizando, você sempre vai ter que estar abrindo o arquivo, mudando. Às vezes, por exemplo, igual eu, que repaginei o design, separei as duas, né? Eu tenho dois Instagrams. Então, eu tenho o Instagram de design, o Hell Yeah Design, que é para quando eu falo para designers, e tem o Hell Yeah Studio, que é onde eu apresento os meus projetos, onde as pessoas vão e buscam referências, enfim. E eu troquei a identidade, então eu tive que criar duas identidades. Às vezes, nesse meio tempo, se eu tivesse criado um portfólio com a identidade antiga, eu teria dois novos PDFs para desenvolver. Então, eu sou a favor do digital, que é o que eu estou fazendo no momento. Estou desenvolvendo aí um portfólio para deixar ali no link.
Então, assim, fica a critério seu. Eu acho mais prático ter um portfólio digital, um portfólio onde as pessoas consigam acessar por si só, não precisa pedir pra você, pra te mostrar, né, pra você mostrar. Acho legal a exibição de projetos também no Instagram, no Facebook, onde seus clientes estejam, mas de uma forma mais resumida, algo mais que, tipo, chame mais atenção. O Behance é um portfólio online super bacana de ter, ele é mais chato de montar, eu não tenho o meu completo ainda, porque ele exige um tempo aí pra você montar a apresentação, a explicação do conceito, tudo bonitinho pra ficar um projeto apresentável, um projeto legal no Behance. Então, também é super bacana de ter. Aí fica a critério de você, né, se você prefere, o que você prefere, enfim, é super importante ter pra te tornar mais profissional, pra pessoa poder bater o olho e falar realmente ela tem conhecimento na área. Enfim, gente, essa foi os 5 pontos que eu comentei com vocês que eu ia vir aqui trazer. Agora a gente vai para as perguntas. Eu selecionei as 5 melhores para eu responder de forma rápida para vocês e já volto. Bom, vamos às perguntas. Eu selecionei 5 melhores que eu achei mais interessantes para trazer de acordo com o tema. Elas estão aqui no meu bloquinho, por isso que eu vou estar olhando para baixo para ler, tá bom? Então a primeira pergunta é: como o cenário de pandemia afetou o mercado de design em sua opinião? Essa pergunta veio da Fernanda Zandoná, eu acho, que é assim que fala. Então, Fernanda, na minha opinião, por mais que tenham afetado alguns contratos, eu acredito que o designer, nós designers, na minha vivência, eu não fui afetada, por exemplo. Como eu trabalho com agências de identidades, as identidades cresceram muito, as solicitações subiram muito, eu nunca tive tanta solicitação. E eu tive corte de uma agência só que executava pacotes comigo, então ela precisou sair porque ela teve alguns cortes de social media, porque ela trabalhava como social. E outra que deu uma diminuição do valor do contrato, né? Diminuição de horas trabalhadas, que é uma das agências fixas. Fora isso, no sentido de identidade visual, de peças gráficas, eu senti que mais cresceu do que perdeu, tá? Mas isso depende muito do teu ramo, né? Tipo, quais são seus clientes, quais são seus nichos, suas formas de atuação. No meu caso, eu senti que cresceu muito, porque eu tive muita solicitação nesse meio período, porque como eu comentei com vocês lá no comecinho, agora as pessoas estão olhando de fato como uma profissão, elas estão olhando como uma necessidade de comunicação. Você ter uma identidade definida, um feed bonito, um feed que traga um conteúdo legal, mas que ele seja compartilhável, né? Porque não adianta o conteúdo ser super bacana, mas ele ser todo embaralhado, diagramado errado, tipo, você não consegue entender nada, as pessoas não compartilham. Então, quem migrou de uma loja física para uma loja online, um e-commerce, ele sentiu essa necessidade de se comunicar visualmente. Então, eu senti que mais cresceu do que caiu, tá? Na minha opinião. Porém, eu conheço pessoas que perderam alguns contratos legais, que ficaram com contratos congelados para ajudar o cliente, toda essa parte. Mas, no meu conceito, na minha opinião, mais cresceu do que caiu essa demanda e esse olhar do externo pra gente, tá bom? A segunda pergunta é: como você organiza seu tempo no dia a dia? É do Carlos Eduardo Braide, eu acho que é assim que fala também. Então, eu separo 2 períodos. Então, o período da manhã pra mim é o período onde eu vou pegar coisas dos meus clientes. Então, seja harmonização de feed, qualquer cliente que eu tenha que entregar alguma coisa, que eu tenha que produzir alguma coisa, eu pego na parte da manhã. Então, eu inicio às 7h30 e vou até mais ou menos 1h da tarde. Nesse período meu aí de clientes meus, não agências, clientes meus. E aí eu faço uma pausa de uns 45 minutos entre uma hora e 2 horas da tarde. Eu faço essa pausa para almoçar, para dar uma espirada, para dar uma respirada, enfim. As 2 eu inicio com as agências. Então, as agências que são todos os dias, por exemplo, todos os dias, então elas já estão fixas na agência, na agenda. E tem as que variam, né? Que são 3 vezes por semana ou 2 vezes por semana. Aí depende muito. Mas geralmente é em 2 períodos que eu separo. Então, das 7h30 a 1 eu produzo para os meus clientes, seja identidade visual, seja documentos ou feed. Tem clientes que pedem feed também. Então, varia dessa forma. E geralmente eu paro de trabalhar às 8 da noite. É o horário que é o meu último horário que eu pego para atender uma das agências, que é das 6 às 8 da noite. Aí eu finalizo o dia. Quando eu preciso adiantar alguma coisa, só se tiver muito necessitada, eu não emendo também, eu paro, como alguma coisa, né? Na verdade, nesse período aí, gente, das 2 às 8,
Eu paro algumas vezes pra fazer algum lanche ou pra dar uma respirada, mas geralmente tipo, acabei meu dia, mas eu preciso adiantar algumas coisas porque eu estou atolada, porque acontece, gente, que é o caso dessa semana pra mim, está cheia pra caramba, então provavelmente eu vou ter que trabalhar até um pouco mais tarde, e é o que acontece, é algo normal. Então geralmente eu paro às 8, por exemplo, vou, como alguma coisa, fico à toa, mexo no que eu quiser mexer na internet e tal, tá, respirei, umas 9, 9 e meia, eu tomo um banho e vou trabalhar na minha cama. É assim que funciona, porque aí eu já tirei aquele peso de, meu Deus, eu tenho que trabalhar, entendeu? Eu já tô mais só adiantando, vamos dizer assim. Então é assim que eu consigo separar melhor os meus dias aí. E eu trabalho segunda a sexta também, não costumo trabalhar final de semana. Finais de semana geralmente eu tiro pra estudar, porque eu faço faculdade, e tiro pra produzir os conteúdos da Hell. Então é onde eu separo aí, tá bom? A terceira pergunta eu achei super interessante, que é qual a importância de um bom posicionamento de marca nas redes sociais e como desenvolver essa comunicação? É da Victoria Groppo, não sei, perdão se eu falei seu nome errado. Gente, um bom posicionamento de marca, ele vai além de um feed bonito e além de uma identidade visual bem estabelecida, tá? Alguns clientes chegam pra mim com a ideia de que se ele desenvolver uma identidade visual, acabou os problemas da empresa dele. E não. Você pode ter uma identidade visual assim, perfeita, muito bem diagramada, você contratou, tipo, o Marcelo Kimura para desenvolver essa identidade. Se você não tem posicionamento, se você não tem branding, né, tudo estabelecido, tudo vai por água abaixo. Porque hoje em dia, os consumidores, eles estão muito mais engajados com, além da aparência. Antigamente era, tipo, o que era bonito a gente seguia. Hoje em dia, às vezes é bonito, mas não acrescenta, você não segue, você para de seguir. Por quê? Porque hoje em dia é além da aparência. Então, um bom posicionamento de marca nas redes sociais, ela começa com a estruturação do seu branding, seu tom de voz, como que você vai desenvolver isso, como que você vai falar com o teu público, quem que é a tua persona, o que que ela precisa ouvir, quais são as alegrias, quais são as dores, o que que ela precisa de ajuda, no que ela tem dúvida. Então tudo isso faz parte de montar um branding. Eu não sou profissional de branding, tá, gente? Eu não mexo com essa parte. Mas eu entendo que tem um peso gigantesco, sim. Eu desenvolvi a minha de uma forma muito pessoal. Então a Hel, ela é uma marca, ela não é minha marca pessoal, né, assim, diretamente. Mas eu apareço da forma como eu estou falando com vocês aqui, eu apareço nos stories, eu apareço em vídeo, nos meus posts, minha linguagem é sempre muito assim, tipo, de acorda, sabe? Mas algo mais leve, eu não gosto de um conteúdo, eu não gosto de comunicação agressiva. Isso me traz um pouco de raiva, então eu evito, não faço e não sigo quem faz. Então isso varia muito da tua estratégia, quem que você quer captar, quem que você quer que chegue pra você. Foi um dos motivos de eu separar os dois Instagrams, porque eu pensava assim, putz, se eu quero falar pra designers, que designer que vai me contratar? Se ele é um designer, ele consegue desenvolver. Então eu separei esses dois pro outro chegar aos meus clientes. Então meus clientes que não são designers, não conhecem, eles conseguem ver, eu explico de uma maneira muito leiga, muito tranquila no outro, alguns pontos. Ele consegue observar o meu trabalho, observar o meu conteúdo e me chamar para desenvolver o trabalho. Na Real Design, eu posto direto para os designers, então raramente eu recebo algum cliente por lá, geralmente são agências. Por lá eu atendo geralmente agências que, querendo ou não, são designers também por trás de tudo e me contratam para fazer esse papel para eles. Então, um bom posicionamento ele começa quando você desenvolve o branding, o tom de voz, a constelação semântica de palavras, de o que você vai usar para captar o teu público, toda essa parte. Como eu não desenvolvo esse tipo de trabalho, geralmente ou eu pesquiso muito, ou eu vejo muito, ou eu contrato, né, alguém para desenvolver para mim. No caso da Real, eu não contratei porque eu decidi seguir com a minha linguagem, com a linguagem que eu consigo falar. Eu não gosto de usar, por exemplo, termos técnicos para explicar muito a fundo, até porque eu não conheço muito termos técnicos. Então é o meu jeito. Então quem se identifica comigo me segue e gosta, quem não se identifica e quer algo mais profundo procura outras pessoas e tá tudo certo. Mas a importância desse bom posicionamento, dessa boa comunicação, é porque você acaba criando um público muito fiel a você, né? Hoje em dia eu recebo muitas mensagens que, gente, eu não acredito, de verdade. As pessoas falam assim, você me inspirou a abrir minha empresa, muito obrigada. E eu fico, caraca, mas tipo, como que eu fiz isso, sabe? Eu postei um vídeo de apresentação de mim, gente, choveu pessoas em inbox falando, nossa, é minha história, isso daí, me identifiquei muito com você, eu vivi super isso. E, nossa, você me deu, tipo, inspiração para eu sair da minha CLT e abrir minha empresa. Isso é incrível. Então,
Isso ele vem através de uma comunicação íntima com o público. Eu gosto de me comunicar muito próximo, eu respondo todo mundo. Eu mesma que respondo, tipo, no inbox. Às vezes eu demoro bastante, mas é porque realmente o dia tá corrido. Mas eu amo essa troca. E é uma troca, não adianta você querer um engajamento se você não engaja de volta, sabe? Então eu acho que isso tem muitas variações, mas a mais importante é você saber qual que é o teu público e como que ele gosta de ser atraído, como que você vai conversar com ele, tá bom? A quarta pergunta é os prós e os contras de um trabalho autônomo, é do Felipe Grego. Então, Felipe, tem mais prós do que contras, na minha opinião. Então, sim, a gente tem, por exemplo, como desenvolver o nosso horário. Você pode... Teve uma época que eu estava trabalhando a partir das 10 da manhã e trabalhava até mais tarde, porque era o horário que eu achava que estava se encaixando melhor no meu ritmo, mas não deu certo. Então eu vou testando horários, por exemplo, hoje em dia estou fazendo das 7h30 às 8 da noite. É o melhor horário pra mim hoje. E semana que vem pode ser que eu queira acordar mais tarde, então eu vou trabalhar das 11 às 2 da manhã, que era o que eu estava fazendo. Então varia muito, isso é um dos prós, né? Você pode trabalhar o que interessa ao teu cliente é só o projeto final, vamos dizer assim. Não é a forma como, se você desenvolveu no Photoshop e no Illustrator, ele tendo qualidade, tá valendo, então esse também é um pró. Você desenvolve da forma como você quiser, você estabelece os limites, porque é a tua empresa, você estabelece prazos, os preços, então é tudo você. E esse é o contra, é tudo você. Eu atualmente tenho só uma pessoa que me ajuda no financeiro, mas de resto sou eu. Então, renovação de contrato sou eu, pagamento de boletos e contas sou eu. Toda essa parte, assim, do dia a dia sou eu que faço, né? Corre atrás de responder cliente, de atender e tal. Sou eu. Então, isso é muito cansativo. Geralmente eu tiro algumas horas, geralmente no final do expediente, para responder, por exemplo, o WhatsApp, orçamentos. No começo do dia eu gosto de ver contratos que eu tenho que renovar, etc. Mas é um dos contras aí, é essa sobrecarrega, sobrecarrega um pouco. Quando você é MEI, né? Que você pode contratar uma pessoa só. Agora, se você é uma empresa maior, aí você pode delegar as tarefas e desenvolver conforme você quiser. E a última pergunta é: como você se organiza em prazos e datas de entrega, da Jéssica Pereira? Jéssica, depende muito do serviço, né, e daquele processo que eu falei pra vocês de desenvolver. Na hora de você desenvolver o processo, você estipula uma média de tempo que você leva para desenvolver esse trabalho e coloca uns dias a mais, umas horas a mais, no caso de alguma emergência, algum imprevisto acontecer. Mas geralmente eu tenho que aumentar esse prazo, tá? E pela quantidade de demanda eu tô tendo que aumentar, então isso também vai ser estruturado na mentoria que eu estou tendo. Porém, geralmente identidade visual eu peço um prazo de 30 dias. E como eu falei pra vocês, eu estou trabalhando com uma agenda pra frente. Então, por exemplo, você fecha comigo hoje, eu peço, por exemplo, metade do pagamento adiantado pra eu segurar a data de início lá pra julho. Em julho começa a contar os 30 dias, entende? Não começa a partir do pagamento mais, porque eu tô com essa agenda pra frente, né? Agora, se você tem uma agenda já, tipo, esse mês eu consigo iniciar, então você consegue fazer dessa forma, contar o prazo a partir daí. Então, identidade visual, geralmente, eu peço 30 dias. E-books, agora eu não faço mais, porque não é uma área que eu não gostei de atuar, mas eu pedia também 25 a 35 dias, dependendo das páginas. Quando é um e-book muito grande, eu peço quase 2 meses. Então, um e-book de 100, 150 páginas, eu peço 1 mês e meio, 2 meses pra diagramar. E nesse período aí, o que eu faço? Eu mando preview pro cliente não se sentir, tipo, que eu tô enrolando. Então, eu desenvolvo 10 páginas e mando um preview pra ele olhar, ele me dá um feedback pra eu seguir, pra também não desenvolver tudo, chegar lá na frente e ele querer mudar um trenzinho que vai mudar tudo de novo, entende? Então, isso também economiza prazo, então é assim que eu me organizo. Com agências, com as fixas, como eu atuo todos os dias eu faço entregas, né, de coisas pequenas, mas faço. E quando é arte, quando o cliente me pede arte, harmonização de feed, por exemplo, eu peço um prazo aí, tipo, eu posso entregar em um mês. O contrato vale um mês, então eu tenho um mês pra entregar pra ele. Então, geralmente, se você fecha comigo, aí, Malu, quero 50 artes pro meu feed, eu tenho, hoje é dia 22, 20, não sei. Eu tenho até 30 dias correndo pra te entregar, entendeu? Eu faço esse tipo de prazo pra eu poder desenvolver de forma mais calma
e ter um prazo um pouco maior, mas ainda assim, às vezes eu acabo cometendo alguns erros de marcar entrega próxima, tipo, identidade visual próximas, isso me quebra toda. E recomendo vocês, né, não fazerem, porque isso é bem ruim. Mas no mais é isso. Então, essas foram as perguntas, essa foi a palestra. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse pouquinho de conhecimento que eu tentei trazer para vocês. As minhas redes sociais vai estar aqui no vídeo para vocês seguirem, se vocês tiverem curiosidade de conhecer um pouquinho mais sobre mim. E foi um prazer imenso, de verdade, estar aqui no Incoma com vocês, fazer parte do meio dos palestrantes, e ensinar um pouquinho do que eu sei, né, dentro desse mercado, porque eu também sou praticamente nova dentro dele. E se você quiser me seguir e me contar o que você achou da palestra, segue lá, comenta em algum post, me manda um inbox, que eu vou amar saber do teu feedback, tá? Seja negativo ou positivo. E é isso, gente. Um beijo grande no coração, fiquem com Deus.